Vivo aqui porque eu vou falar com a nossa querida Manuela Alcântara sobre outro assunto. Você viu mais cedo que eu falei para vocês aqui que a defesa do Daniel Worcaro havia pedido autorização ao ministro André Mendonça, ministro esse que é relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, de que ele fosse transferido para Papudinha, aquele anexo que fica dentro do complexo penitenciário da Papuda, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cumprir pena. Mas a decisão foi diferente de André Mendonça. Não foi para lá que o Worcaro vai voltar. Manuela, conta pra gente, para onde vai Worcaro, o que é que aconteceu e por que que o André Mendonça pode ter decidido ir contra esse pedido da defesa? Vou lembrar um pouquinho antes de te responder, vou fazer um mistériozinho aqui. Daniel Worcaro foi para a Superintendência da Polícia Federal para fechar um acordo de delação premiada aí dentro dessa análise do caso Master, né, que estuda aí toda essa questão das fraudes ao sistema financeiro nacional. Ele saiu da penitenciária federal e foi para a superintendência para que ele pudesse ficar ali mais perto dos policiais federais, para que ele pudesse conversar a fim de firmar esse acordo, né? Ele repassa as informações e, em troca disso, poderia ganhar um benefício. Mas o que aconteceu, Rafa? A PF negou a delação premiada de Daniel Worcaro, disse que não vai aceitar. Agora, somente a PGR está aí analisando esses fatos. A PGR não falou, vamos aceitar, não vamos aceitar, não. Ela segue com as tratativas, né? A gente viu hoje também a troca de advogado, o advogado Juca deixou a defesa de Daniel Worcaro, né? Segue aí somente com o Dr. Sérgio Leonardo dentro dessa defesa, isso tudo nesse âmbito da delação premiada. Antes disso, já havia aí uma animosidade com a Polícia Federal, porque Daniel Worcaro não estava repassando informações adicionais, ele não repassava nada além do que a Polícia Federal já havia apurado ali, né, naquelas extrações de celulares, nas conversas captadas. Então, já tinha, assim, nos bastidores, uma noção de que a PF não ia aceitar essa delação. Pois bem, Daniel Worcaro estava lá na superintendência, aqui em Brasília, nessa cela, aquela cela que era onde o ex-presidente Jair Bolsonaro estava, que é uma sala de estado maior, né? Tem uma cama, um banheiro. A gente até mostrou ela aqui no dia que o colchãozinho chegou lá, estava até com... No plástico. E aí a Polícia Federal falou, não, vai para uma outra cela. Ele foi para uma cela muito simples, Rafa. Essa cela que ele foi, não tem nem vaso sanitário, né? Ele precisa fazer ali as necessidades dele num buraco no chão, que as pessoas aí do sistema penitenciário chamam esse buraco de boi, né? Então, ele ali, para poder usar o banheiro, tinha que ir nessas instalações bem precárias. Então, houve essa reclamação dessa cela, a defesa dele pediu, então, para o ministro André Mendonça que ele fosse transferido para Papudinha, que é o 19º Batalhão, que fica também ali no complexo penitenciário da Papuda, né, um pouco mais afastado, mas as instalações são melhores. Lá eles têm espaço no ar livre para fazer exercício, para caminhar, são salas, né, maiores, tem um banheiro amplo, tem até cozinha ali para cozinhar, mas o ministro André Mendonça analisou esse pedido da defesa e deferiu parcialmente, né? Ele não autorizou que Daniel Worcaro fosse para Papudinha e falou que ele poderia sim trocar de cela, mas dentro da superintendência. Vou ler aqui direitinho como é que o ministro falou. A gente teve acesso, né, uma decisão sigilosa, todo esse caso Master no STF, ele corre em sigilo desde o começo, mas a gente teve acesso à íntegra aqui da decisão do ministro André Mendonça, e aqui ele falou: defiro parcialmente o pedido formulado pela defesa de Daniel Worcaro para determinar que a autoridade policial providencie com urgência sua recondução ao alojamento em que antes estava custodiado na Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal. Então, agora, com essa decisão do ministro André Mendonça, que é o relator do caso no STF, a Superintendência da Polícia deve retornar, deve não, vai, porque é uma determinação do ministro, né? Então, ela vai fazer com que Daniel Worcaro retorne para essa cela, que aí sim tem ar-condicionado, uma cama, banheiro.
é uma cela dentro da superintendência, mas ela é uma cela melhor, né? Tem mais equipada, maior, então ele já deve fazer esse retorno e o ministro André Mendonça diz que é imediato. A gente sabe que o ministro André Mendonça é quem tem que homologar a delação premiada caso ela seja aceita. A Polícia Federal já negou, a gente está esperando aí se a PGR vai aceitar ou não, mas essas movimentações de hoje do próprio Daniel Worcaro em alterar a própria defesa, saiu o Juca, que teve esses embates mais diretos com o André Mendonça, essa decisão do André Mendonça pode indicar que, de fato, o Daniel Worcaro está disposto a entregar mais informações como pede a PGR? Rafa, acho muito difícil a gente ter essa pista, né? Essa decisão aí de trocar o Dr. Juca, né? Aí foi se falado em on de que seria uma decisão ali, um comum acordo, mas o que se sabe é que foi um pedido de Daniel Worcaro, por causa mesmo da relação do advogado com o ministro André Mendonça, não era uma relação que estava boa, né? Mas nos bastidores, Rafa, quando a gente fala de delação, há uma animosidade grande, até a aceitação dessa delação por parte da PGR. Então, assim, tudo vai depender do que vai ser negociado, do que ele vai trazer. Hoje, a PGR, em um primeiro momento, em primeiros documentos que Daniel Worcaro entregou, a PGR também já tinha dito, olha, é insuficiente, preciso que você traga mais coisa. E aí, a defesa, ainda com o Dr. Juca, apresentou anexos da delação. E esses anexos estão ainda com a PGR está analisando e segue as tratativas. Então, tudo vai depender do que ele vai trazer agora, né? Vai ofertar uma compensação financeira? Se a gente for observar, o Fundo Garantidor de Crédito teve um rombo de 60 bilhões de reais, né? A gente tem aí as aposentadorias dos servidores que tiveram ali rombos na aposentadoria do Rio de Janeiro, 1 bilhão de reais, né? Então, assim, como que isso vai ficar? O que Daniel Worcaro vai propor? Ele vai trazer novos nomes? Nos bastidores mesmo, fala-se que a questão da conversa dele com Flávio Bolsonaro e o financiamento aí do filme Dark Horse não estava na delação de Daniel Worcaro. Então, ele está entregando tudo? Ele está trazendo tudo que ele pode? Isso tudo vai ser analisado nessa negociação com a PGR. É muito difícil a gente cravar, nesse momento, vai se fechar a delação e o ministro André Mendonça vai homologar, porque, Rafa, não se tem nem a certeza de que vai caminhar. Não se tem a certeza que a PGR vai aceitar os termos. O que a PGR disse é que sim, a gente continua as tratativas. Não deu uma negativa, assim, não deu um ponto final na negociação. Mas é isso, está caminhando mais devagar do que o Worcaro gostaria, porque ele queria já ter fechado essa delação. A gente tem que lembrar, Rafa, que tem o presidente do BRB também, Paulo Henrique Costa, que está em vias aí de também já assinar um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e com a PGR. Paulo Henrique Costa também teve aí uma troca de advogados nos últimos dias, né? Então, assim, a gente tem que observar toda essa movimentação, porque nessa corrida, Rafa, quem trouxer a informação mais valiosa primeiro vai ter mais chance de fechar um acordo de delação premiada. Porque o que está acontecendo hoje? Abre um celular, está tudo ali. Você pode ver, tem documento, tem informação, tem quebra, né, nessas extrações, eles trazem ali até os encontros que foram feitos, eles têm notas, eles têm ali cruzamentos de mensagens com integrantes da Polícia Federal, né, que estava ali naquele grupo Os Meninos, né, que foi nessa sexta fase da Compliance Zero ali, quando eles acessaram o sistema da Polícia Federal, né, para continuar ali no que o ministro André Mendonça, na decisão que prendeu Henrique Worcaro, pai de Daniel Worcaro, chama de continuidade da prática delitiva, né? Então, assim, o material que tem sido trazido pela investigação tem sido mais forte do que a delação. Então, vai ter que ter uma batalha aí, vai ter que ter boas informações para que a PGR, de fato, considere viável fechar essa delação. Então, não consigo te dizer se essa delação vai ser fechada, nem se ela vai chegar até o ministro André Mendonça,
para ser homologada. O que a gente pode dizer hoje é que a PGR não colocou um ponto final nas tratativas, que segue analisando, que vai receber documentos, que vai ouvir Daniel Worcaro. Essa questão da transferência, Rafa, para a cela, foi devido a essa reclamação mesmo, né? Os advogados reclamaram bastante da precariedade dessa cela que ele estava agora, né? Principalmente essas condições do banheiro ali, cheiro, condições precárias mesmo, né? Então, acredito que o ministro André Mendonça considerou essa transferência para a sala de Estado Maior devido a essas condições. Você falou aí que a delação está caminhando, mas para onde? É isso que a gente não sabe. É isso. Manuela, muito obrigado por estar aqui comigo. Eu vou, inclusive, aproveitar que você está junto para a gente se despedir junto. Quer dizer que eu volto na segunda-feira, a partir das 15h30, mas a Manuela ela não descansa, tá, gente? Então, no fim de semana, se você entrar na coluna dela, vai ter matéria com certeza. Eu vejo você na segunda. Tchau, gente! Obrigada.